Bem, já estamos em direto e estamos naturalmente com o Think Tank desta semana. Think Tank, como você sabe, é um programa semanal de análise política e económica, moderado por mim e protagonizado pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Marrão. Ora, o que é que vamos ter na agenda desta semana? As especializações económicas para Portugal sair do buraco gerado pela pandemia, os efeitos a nível político e a saída de Mário Centeno do governo. Joaquim Aguiar, o que conta aqui é as pessoas ou o que conta aqui é a situação? Por falarmos na saída de Mário Centeno. Não, o que conta são as circunstâncias em que os protagonistas atuam. Em períodos de incerteza, e não há dúvida que este é um tempo de incerteza, as qualidades individuais estão mais dependentes do que for o seu talento para interpretar o que são as novas possibilidades, do que propriamente da sua história passada. Mário Centeno foi protagonista importante no sentido em que reconverteu o que Vítor Gaspar estava a fazer, continuou isso que Vítor Gaspar tinha iniciado, mas num quadro de circunstâncias completamente diferente. E, portanto, fazendo o mesmo do ponto de vista de orientação política, parecia que era diferente porque as críticas que envolviam cada uma das decisões passaram a ser completamente diferentes. Ou seja, se Mário Centeno conseguiu fazer o que Vítor Gaspar estava a fazer, mas sem sofrer os ataques que o Vítor Gaspar teve de suportar, foi porque deixou de haver Passos Coelho e passou a haver António Costa. De facto, quem abriu o caminho ao sucesso de Mário Centeno, interrompendo o que era o fracasso de Vítor Gaspar, quem abriu esse campo de possibilidades foi António Costa. Joaquim, mas isso quer dizer então que a mudança da situação económica não contou para nada? Ou seja, Vítor Gaspar tinha uma economia a cair, portanto, cada vez que aumentava impostos se tornava mais recessivo. E ao mesmo tempo tinha que aumentar a despesa. Ora, Centeno apanha exatamente o oposto. Isto não conta? Não, o que Centeno fez foi, continuou o que Vítor Gaspar tinha iniciado, isto é, entre 2011 e 2015 há a estabilização, e de 2015 até 2020, o que Mário Centeno fez foi prosseguir essa mesma via. Eu percebo isso, mas ele prossegue essa via porque tem condições para a fazer, não é? Ora Se bom, Vítor Gaspar estivesse no lugar dele, teria feito também. mas as condições não são só as condições objetivas do Ministro das Finanças, são também as condições políticas do Primeiro-Ministro. Se não tivesse havido a mudança de Passos Coelho para António Costa, não teria havido o fracasso de Vítor Gaspar e o sucesso de Mário Centeno. Só que esse campo de possibilidades foi interrompido agora e ninguém sabe o que é o novo campo de possibilidades. Portanto, Mário Centeno, quando sai e deixa a tarefa para o seu sucessor, não deixa uma linha estratégica porque não pode existir. Mas não pode existir porquê? Se ele tinha condições para criar essa linha estratégica, não é? A economia cresceu, os juros caíram, o Banco de Portugal deu dividendos, foi tudo aquilo que não tivemos no passado. Portanto, havia todas as condições para deixar uma linha estratégica. Porquê é que isso não acontece? Camilo, vamos lá ver se nós reconhecemos o que é a situação atual. As métricas partiram todas, isto é, o déficit orçamental, que com grande sucesso tinha chegado a zero, agora, mesmo com enorme sucesso, vai para 8 ou 10.
Eu percebo isso, Joaquim, mas a questão não é essa, a questão é a estratégia. O que eu estava à espera do Ministro das Finanças, num período de conjuntura económica favorável, é que ele fizesse, por exemplo, a reforma da administração pública. Teve 6 anos para a fazer. Mas não era isso. Esse não é o talento do Mário Centeno. Ah, pronto. O Era talento do isso. Mário Ah, Centeno foi continuar o Vítor Gaspar parecendo que era diferente. Ora, a nova situação que está criada agora, com a destruição do capital das empresas, com a destruição do nosso volume de exportações, que apesar de tudo foi crescendo ao longo destes últimos anos, e com a alteração que se vai verificar a nível dos saldos da Segurança Social, as novas condições, o novo campo de possibilidades é radicalmente distinto. Ora, para este novo campo de possibilidades, a única coisa que Mário Centeno nos deixou foi o que fez no Eurogrupo. O que significa que, de facto, o que aconteceu, o que está a acontecer na economia portuguesa é que ela tornou-se europeia. Só pode recuperar dentro do quadro dos auxílios do Orçamento Europeu e dos programas especiais da Comissão Europeia. Isto quer dizer que o novo campo estratégico, o novo campo de possibilidades é completamente diferente daquilo que nós conhecemos no passado. Sendo completamente diferente, passa a ser essencial saber qual é o papel da economia portuguesa no quadro da economia europeia. Porque, entretanto, também a economia europeia vai ter uma transformação relevante, não só por causa da saída da Grã-Bretanha, mas, sobretudo, por causa da guerra comercial que começa agora com os Estados Unidos. E isso vai obrigar todas as economias europeias, a começar pela alemã, a ter uma estratégia nova. Uma estratégia nova que é uma estratégia de integração das economias europeias ó, para Joaquim, terem. mas está a ver, antes de irmos ao Jorge, está a ver a ironia da situação. A Alemanha entra numa crise e vai sair dela já a repensar o futuro. Portugal entra na crise sem estar preparado para ela e nem sabe o que está a fazer. Está a ver a diferença? Por isso é que eu lhe perguntava até agora porque é que não havia linha estratégica de nenhuma saída deste Primeiro-Ministro e deste Ministro das Finanças. E por isso, Camilo, é que se pode dizer que os protagonistas são secundários, o que conta são as circunstâncias. E as circunstâncias vão ser comandadas pela Alemanha, pela sua própria necessidade, e fortalecidas ou fragmentadas conforme a Europa conseguir ser uma plataforma estratégica ou, pelo contrário, se pulverizar em múltiplas economias nacionais. Deixe-me só agora ir ao Jorge para tentar perceber qual é o take dele. Jorge, não foi uma surpresa a saída do Mário Centeno? Para ti? Nem para ninguém. Para ele não deve ter sido. Para ele não deve ter sido. Para nós, provavelmente também não foi uma surpresa, mas revela o que se está a passar no sistema político em consequência desta crise da pandemia. Se nós recordarmos, Mário Centeno teve 2 cartões amarelos ou 2 admoestações feitas pelo Presidente da República e, de alguma forma, também alguns desmentidos do Primeiro-Ministro ao longo da sua, enfim, do seu percurso como Ministro das Finanças. E é no momento mais tenso desta crise que nós assistimos à saída do Ministro das Finanças. Ora, isto pode revelar 2 ou 3 coisas. A primeira que pode revelar é que há, de alguma forma, ou havia de alguma forma, uma divergência substancial relativamente ao caminho a percorrer. Se nós nos lembrarmos a contenção que Mário Centeno teve logo a seguir à crise, que ainda estava a pensar no registro, eu diria no registro visto ao Gaspar, que era vamos manter a austeridade via cativações, não vamos ajudar a economia.
de repente percebeu que o caminho não era por aí e apareceu um protagonismo adicional do Ministro da Economia, e isso ele percebeu que aquilo que ele gostaria de ser, provavelmente o Ministro das Finanças, que tinha equilibrado as finanças por um período relativamente longo, vê-se impossibilitado de o fazer. Jorge, posso fazer só aí um parênteses? É ele que percebe que a sua orientação é diferente da do Primeiro-Ministro, pela razão que tu dizes que Pedro Cisa Vieira passou a ter outro protagonismo, ou é também outra coisa, que é este ministro não sabe gerir sem dinheiro. Eu talvez me recordo uma vez uma conversa que tive com um dirigente partidário que me explicou quando é que Vítor Gaspar ia sair do governo. E explicou-me para aí com 2 anos de antecedência. E disse-me, você vai ver que Vítor Gaspar vai sair do governo antes das autárquicas. Porque as autárquicas têm um pequeno problema. Tem a ver com a distribuição dos recursos do país. E nós temos que nos lembrar que estamos num momento muito crítico da sociedade portuguesa em que temos as autárquicas e temos as presidenciais. E, portanto, o Ministro das Finanças, com um perfil, e que obviamente se quiser manter a consistência de discurso que fez ao longo do tempo, provavelmente ia ser confrontado com uma decisão diferente sobre a aplicação desses recursos e sobre a forma como ia fazer a gestão das finanças públicas. E isso pode ter levado à sua demissão. As palavras que nós hoje ouvimos ou que lemos nos jornais são palavras de circunstância institucionais. Nós também não sabemos para onde é que Mário Centeno vai. Também não sabemos porque é que ele sai. A única coisa que nós sabemos é que ele foi afastado do processo no Ecofin quando entrou em jogo a senhora Merkel e o senhor Macron. E, portanto... Jorge, isso é bom, que é para as pessoas não se porem em bicos de pés, não é? Isso é para nós... O que fez foi pôr-se em bicos de pés durante 5 anos. E a gente sabe perfeitamente quem é que manda no Eurogrupo, não é Portugal, é a Alemanha e é a França. Mas isso é para nós percebermos que quando falamos em economia não podemos falar em Ronaldos. Porque a economia portuguesa é uma economia de 10 milhões de habitantes e a economia europeia, enfim, nós representamos 1,6% da economia europeia. Portanto, além de que, Jorge, tu não podes confundir um Ronaldo com um André Silva, não é? Não, e está a jogar num campeonato diferente e numa instituição diferente. E, portanto, percebe-se que não era através, provavelmente, do Ministro das Finanças português, com um conjunto de problemas, e nós agora, quando observamos o que é que a Europa está a fazer, a Europa basicamente vai ajudar a Polónia, a Itália e a Espanha, e um pouco a Grécia. Mas Portugal não sai privilegiado neste processo. E, portanto, no fundo, é a Europa do euro a querer ficar cada vez mais robusta nos países que realmente contam para a dimensão europeia. E a Polónia é um deles. E a Polónia é um deles. E isso vem de encontro à ideia do Joaquim. O problema agora que nós temos em Portugal é o que é que nós vamos fazer ao dinheiro que vem da Europa? Qual é a linha estratégica de aplicação desse dinheiro? Porque não tendo nós poupança, então todo o capital ou dívida que chegar a Portugal tem que ter uma linha estratégica orientadora. E a Europa já definiu qual é a linha estratégica. Definiu em alguns setores, definiu uma Europa verde, definiu o que eles chamam de uma Europa resiliente e, portanto, 80% de investimento público, e há que apresentar uma ideia à Europa do que é que nós vamos fazer com esse dinheiro. No programa anterior, se nós recordarmos, nós falámos no fundo na contratação do tal para-ministro para a economia portuguesa. Há muito debate na política, sobre o papel que têm os consultores que estão à roda do primeiro-ministro. Porque o ministro tem que gerir o seu orçamento e tem que gerir os interesses que estão instalados à roda do orçamento. Mas, quando nós estamos a falar de uma reorientação estratégica do país, precisamos de pessoas mais independentes. Precisamos de pessoas que façam uma leitura da realidade que não é a leitura política do momento. E, portanto, observando todo o panorama, juntando o papel que a Alemanha e a França tiveram, percebendo que vão obrigar os países a apresentar programas que
signifique um aumento significativo da produtividade nos países que vão receber esse dinheiro, então nós precisamos de uma nova linha estratégica. E aí a utilidade do Ministro das Finanças é muito baixa. Então, é tão baixa a utilidade do Ministro das Finanças como é também muito baixa a utilidade do atual formação governativa. Porque a atual formação governativa é feita num equilíbrio instável no Parlamento, com umas vezes à direita, outras vezes à esquerda. Como eu digo, é um parlamento, é um governo que vai assistir a espetáculos no campo pequeno, mas não quer assistir a touradas, isso para contentar uma parte da população. Portanto, nós temos um dilema, que é um governo que oscila de acordo com a opinião pública que lhe interessa a cada momento. Ora, o que nós estamos a falar neste preciso instante em Portugal é qual é a reorientação da economia portuguesa. Para onde é que caminhamos? Vamos caminhar com empresas exportadoras grandes? Vamos caminhar com campeões nacionais? Vamos dominar tecnologias? Para onde é que vamos? Quem é que vão ser os empresários do futuro? Quem é que vão ser as empresas que vão fazer o país vingar nesta nova Europa, neste novo mundo, com uma América fechada e com uma China cada vez mais potente do ponto de vista económico, militar e politicamente? Portanto, tudo isto obriga a uma remodelação governamental. E o mais estranho é que é o ministro que pede a exoneração. Mas o mais estranho porquê, Jorge? Ele quer ser governador de Portugal. Porque a política é a antecipação. A política é a antecipação dos problemas. E a remodelação governamental que se exigiria era que ela repensasse o país como um todo. Ora, isso não está a acontecer. Nós estamos a acudir aos problemas da saúde, temos o Ministro da Economia, diria, a trabalhar 24 horas sobre 24, mas temos o Ministério das Finanças que, de repente, vai apresentar a maior dívida histórica que o país alguma vez teve e o maior déficit público que alguma vez o país também teve. E, portanto, é natural que esta nova realidade ponha os atores, eu diria, constrangidos e até incomodados. E, portanto, a saída, não sabendo nós para onde é que vai o Ministro das Finanças, porque isso pode ser, podemos dizer, bom, pode ser um assunto de natureza pessoal, mas aí a leitura tem que ser feita na base do que o Joaquim falava. Nós temos que olhar para as circunstâncias, e as circunstâncias não são favoráveis para um Ministro das Finanças muito atuante. Jorge, desculpa lá. Antes de irmos ao Ministro das Finanças atuante, desculpa. Nós começámos a perceber, há aqui ouvintes, aliás, espectadores que estão a fazer referência a isso e eu agradeço a referência que estão a fazer. Nós, em 2019, percebemos que Mário Centeno estava a preparar a sua saída. Primeiro foi a ambição da Comissão Europeia. Falhou, porque António Costa foi buscar uma senhora com cartão do partido, chamada Elisa Ferreira, para lá pôr os pés. Depois foi, qual é a minha saída lá para fora? Washington. Aí percebeu-se que a União Europeia não ia aprovar Mário Centeno, e atrás da como é que ela chama? Da Cristalina, ou lá como é que ela, a búlgara, a senhora búlgara. Bom, depois o que é que sobrou? Sobrou o Banco de Portugal. E nós começámos a perceber demasiado cedo, em 2019, que Centeno queria sair. Ora bem, Jorge, nessa altura não havia perspectiva de gastar mais. A única perspectiva que havia é que as economias estavam a mudar. A conjuntura internacional e, naturalmente, a conjuntura portuguesa. E eu julgo que é aí, em minha opinião, que se começa a perceber que Centeno percebe que, como a conjuntura vai mudar, ele não vai ter dinheiro para fazer floreado. E eu acho que a primeira razão que leva à saída de Centeno é a percepção, por sua parte, de que não vai ter dinheiro para esses floreados. Mas o dinheiro que o Centeno fez floreados não foi o dinheiro dele, foi o dinheiro dos portugueses. E então? Mas vai deixar de ter. Não, mas, Camilo, mas é importante nós percebermos, porque aqui a grande mistificação que foi feita ao longo do tempo foi o dinheiro que o Centeno usou para manter as contas públicas certas foi tributado mais aos portugueses nos seus padrões de consumo. Claro. Muito mais. E isso fez diferença para os portugueses, mas não alterou, por exemplo, a estrutura da despesa pública. Não conseguiu fazer. Como, aliás, quase nenhum governo conseguiu fazer. Ora, neste momento... Então, vou-te fazer a pergunta que fiz há bocado ao Joaquim, que é,
com um governo que tem as melhores condições de sempre em 40 anos, como é que não sai uma linha estratégica sobre o futuro de Portugal e como é que não sai um projeto que seja de reforma da administração pública? Porque, Camilo, porque o que nós estamos a debater, ou o que a Europa vai se debater neste momento, é a obrigatoriedade de todas as sociedades europeias, as nações europeias na zona euro, terem um novo projeto económico, uma nova ideia para onde é que querem caminhar. Porque a crise é de tal ordem que nós não podemos sequer imaginar que não é possível manter o padrão do passado. Nós temos insistido sempre num think tank, por diversas vezes. Cuidado que nós estivemos perante uma crise de descontinuidade, como o Joaquim a denomina. Ou podemos dizer uma crise, uma ruptura. A sociedade não aceitou essa ruptura. E não aceitou de diversas formas. Tentou voltar a um padrão antigo. Aumentos na função pública, a questão das leis laborais, tudo isso, a questão do número de horas, passámos das 40 para as 35 horas. O número de funcionários públicos. O número de funcionários públicos. Portanto, nós voltamos a pensar que poderíamos reconstruir o passado. Ora, à medida, não é? Vamos lá ver, esta crise tem a vantagem, a oportunidade de destapar o problema estrutural da economia portuguesa. E, portanto, e perante esta realidade, a pergunta é: o que é que faz o Ministro das Finanças? E então vamos olhar para os elogios que já estão a aparecer nos jornais relativamente ao seu substituto, que é fantástico. E não, seja, não vai ser o Ronaldo, provavelmente vai ser o Nani das finanças ou outro qualquer jogador de futebol que queiramos usar como, O André Silva. como padrão. Mas é uma pessoa que sabe, e portanto é importante referir isto. No currículo que aparece na imprensa, refere-se Estamos a falar de João Leão, novo Ministro das Finanças. que ele foi muito duro na negociação salarial na função pública e que era a pessoa que mais cativações fez. Portanto, é um ministro que sabe que vai ter menos impostos e vai ter que gerir via despesa, provavelmente. Porque os fundos que vão entrar não podem ser fundos para pagar despesa pública improdutiva. Tem que ser fundos para recuperar o tecido empresarial. E, portanto, aí vamos ter uma nova realidade dentro do Ministério das Finanças. E é natural que este ministro, pela sua maneira até mais, eu diria, mais apagada, vai fazer o trabalho da formiga. Vai andar a pesquisar todos os pequenos excessos ou esbanjamentos que possam existir em qualquer sítio da sociedade portuguesa. Eu gostava muito de estar convencido, tu tens razão, mas tenho as minhas maiores dúvidas. Deixa-me perguntar ali ao Joaquim. Ó Joaquim, olhando para este cenário que foi traçado pelo Jorge Marrão, que é o novo Ministro das Finanças vai funcionar como formiguinha e não como cigarra, deixe-me lá perguntar-lhe, em sua opinião, como é que isto se coaduna com um momento em que, político em que o Sr. Primeiro-Ministro mostra claramente que quer gastar. Camilo, isto não é uma remodelação ministerial com um sentido estratégico. É uma remodelação ministerial imposta pelas conveniências. Ou seja, nem o Mário Centeno sai porque tem uma estratégia que não é aceite no Conselho de Ministros, não. Sempre obedeceram às suas instruções, com mais ou menos reclamações, mas foram cumprindo as cativações que ele impunha. Portanto, não sai por obstáculos estratégicos. Mas o que entra, não entra com uma nova linha estratégica que substitua a anterior. Claro. Vai tentar fazer o mesmo. Ora, é impossível fazer o mesmo. E o que é grave na saída de Mário Centeno é aquele que sabe que é impossível fazer o mesmo porque assistiu ao corte da tendência, trabalhou no quadro europeu nas respostas a esse corte da tendência, agora sai
e deixa ao seu sucessor a obrigação de continuar a tendência. Quando isso é exatamente aquilo que Mário Centeno sabe que não é possível. A minha dúvida é, e o que é que se passa com o Primeiro-Ministro? Claro que o Primeiro-Ministro não podia impedir que o ciclo de vida do Mário Centeno tivesse chegado a um fim de ciclo e a abrir para outro ciclo. Os comentários são: Mário Centeno quer ir para o Banco de Portugal. Aí está a minha dúvida. O que é que vai fazer no Banco de Portugal em proveito da estratégia que ele seguramente considera adequada para este corte de tendência? Joaquim, nada, porque o Banco de Portugal não conta para nada isso hoje em dia. O Banco de Portugal conta para a supervisão. O Banco de Portugal, para contar para a supervisão, pressupõe que haja entidades bancárias para serem supervisionadas. Ora, essas entidades bancárias vão estar de tal maneira bloqueadas com as suas próprias incapacidades de balanço que tenham que entregar-se à supervisão do Banco Central Europeu, não é à supervisão do Banco de Portugal. Portanto, a passagem de Mário Centeno para o Banco de Portugal, se confirmar, se conseguir ultrapassar os obstáculos que o Parlamento lhe vai colocar nesse processo, é, do ponto de vista da execução de uma política, absolutamente inútil, porque não vai para um sítio onde tenha recursos. Mas, atenção, o Banco de Portugal vai ser essencial como canal de transmissão do que forem as políticas do Banco Central Europeu. E aí voltamos ao tal mesmo tipo de problema que eu refiro desde o princípio. É no contexto europeu que se encontram as soluções nacionais. Não é em termos nacionais que se decide o que se faz dentro do país. Joaquim, para quem nos está a ver, Espera aí, Camilo, deixa-me acabar num ponto. Aí é que a saída do Mário Centeno é mais preocupante, porque ele estava num sítio onde tinha um palco onde podia dizer coisas e encontrava outros protagonistas dispostos a ouvir o que ele tivesse para dizer. Se agora vai para o Banco de Portugal, o único palco que ele tem ao seu alcance são as reuniões dos governadores dos bancos centrais dentro da estrutura do Banco Central Europeu. Portanto, perdeu uma grande plataforma e refugia-se numa pequena plataforma. Voltemos, no entanto, ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro precisa de instrumentos, precisa de políticas, precisa de recursos e, portanto, tem que preparar os seus instrumentos, entre os quais estão os seus ministros, para conseguir organizar tudo isso de que necessita. Joaquim, deixa-me lá interromper antes de ir ao Primeiro-Ministro, se faz favor, porque senão estas ideias ficam incompletas. Quando o Joaquim diz assim, o Banco de Portugal vai ter um papel fundamental nas políticas que o BCE vai implementar. Joaquim, o BCE nem vai ser o ator mais importante agora, não é? Porque ele já disse que tem aquela bazuca e vai comprar dívida pública e diabo 4. Mas o problema do desenvolvimento não vai ter nada a ver com o BCE. O problema do desenvolvimento da recuperação da economia vai ter sobretudo a ver com os programas que nós vamos desenhar para aproveitar os tais 26 mil milhões de euros que vêm de Bruxelas. Não esqueçamos uma questão que parece menor, mas que se vai revelar muito importante. O Banco Central Europeu será sempre essencial para comprar a dívida portuguesa. Mas vai ter um limite para isso, Joaquim. O ponto é e isso significa que, para quem tem de estar à espera das linhas de estratégia geral onde se possa encaixar a estratégia portuguesa, essa proteção do Banco Central Europeu é absolutamente decisiva. E é por aí que
quem está no Banco de Portugal pode influenciar a política interna, porque é ele que, em última análise, canaliza recursos que tenham a ver com a emissão de dívida. Ora, as empresas e os bancos portugueses vão estar dependentes dessa capacidade de emissão de dívida para conseguirem sobreviver. Sim. Não são os programas novos para novos investimentos. São os fluxos de rendimentos para manter em atividade empresas que estão, neste momento, completamente paralisadas. Deixa-me só ouvir o que é que o Jorge tinha para acrescentar há bocadinho. Jorge. Eu talvez acrescentasse para tornar isto também com sentido mais prático. Nós, se nos lembrarmos, todos os ministros das Finanças que tiveram, eu diria, um protagonismo excepcional nas diferentes repúblicas, foram ministros das Finanças que apareceram para resolver o problema das finanças públicas. O caso de Salazar, o caso de Hernani Lopes, o caso de Vítor Gaspar e agora também o próprio caso de Mário Centeno, que de alguma forma disciplinou por vias menos evidentes e menos transparentes, mas disciplinou a despesa pública de uma forma diferente e fez, obviamente, um aumento de impostos significativo, tornando o país fiscalmente dos menos atrativos da Europa, mas fê-lo porque nós tínhamos um desequilíbrio nas finanças públicas e não há nenhum país que resista a um desequilíbrio persistente das finanças públicas. Porquê? Porque significa que o país tem dificuldade de se endividar para fazer novos projetos e, por outro lado, torna o custo da dívida do capital para quem quer investir muito mais caro. Portanto, esse ciclo, neste momento, terminou. Porque o que a Europa, neste momento, está a tentar fazer é recuperar as economias que vão perder milhares de empresas e milhões de postos de trabalho. Nos Estados Unidos são 30 milhões de desempregados neste momento. E, portanto, nós temos que ter a noção da severidade desta crise. Ora, perante este panorama, qual é a pergunta que o Primeiro-Ministro tem que responder? O que é que o senhor vai fazer com os 26 mil milhões que a Europa lhe vai dar? Então vamos pôr coisas concretas. Pomos 13 mil milhões no setor do turismo ou 13 mil milhões nas empresas exportadoras de textos a confecções? Ou pomos 13 mil milhões nas empresas de moldes ou pomos 13 mil milhões para as pessoas poderem gastar em consumo privado? Ora, estas são decisões estratégicas. E vamos fazer que infraestruturas para o futuro? Infraestruturas tecnológicas. A Europa o que é que quer ser? Uma Europa verde, uma Europa tecnologicamente mais avançada, e nós temos que ir atrás dos projetos europeus. E é bom relembrar que, com o dinheiro todo da Europa, nós não crescemos. O dinheiro que a Europa nos deu nos últimos 20 anos, nós não crescemos significativamente. Portanto, a probabilidade de nós errarmos é outra vez elevada. Exatamente. E por isso significa que tem que vir para cima da mesa um debate estratégico sobre o país. O que é que o PSD já está a fazer? O PSD fez uma mudança, eu diria, significativa da oposição, quando diz no seu programa vamos dedicar às empresas, porque já percebeu que não é, vamos lá ver, a história é feita por resolução de problemas que criam novos problemas. Portanto, a história nunca para, nós não temos um fim à vista. Como dizia um célebre político é um célebre observador e filósofo político, a discussão não é entre o bem e o mal, é entre o preferível e o detestável. E então nós temos que preferir alguma coisa. E o que é que nós temos que preferir? Preferimos discutir um modelo de redistribuição da sociedade, vindo dizer que há um problema de gente muito rica e gente muito pobre, ou preferimos discutir que há um problema de não termos empresas competitivas e não conseguimos gerar emprego de altos salários? Essa discussão vai ter que ser feita. E como é que nós vamos chegar lá? Com mais educação, com mais tecnologia, com mais infraestruturas? Isso tudo é um debate muito complexo. E por que é que tu dizes que este debate vai ter que ser feito? Camilo, porque
nós vamos ter que apresentar à Europa os programas, porque aquele programa são 80% em investimento público. Eu percebo isso. Eu vou-te fazer a pergunta que eu tenho de fazer é, nós em 46 anos nunca discutimos nada, nunca planeamos nada do ponto de vista estrutural. Por que raio é que vamos fazer agora? Tu dizes assim, eu tenho que apresentar em Bruxelas um conjunto de programas. Chamas Eurico Costa e Silva e faz-te um programa. E tu vais lá apresentar. Qual é a discussão desse programa? Não é bem verdade. Vamos lá ver. Nós temos um período até a entrada do euro em que Portugal cresceu de forma, eu diria, assinalável. Aproximámos-nos de padrões de vida europeus. Todos os portugueses sentem isso. Quando entramos para o euro, que é uma moeda forte, foi-nos dito que tínhamos que entrar para zonas de alta produtividade. E nós não compreendemos isso. E depois vem o governo de José Sócrates, que decide, em plena, antes da crise, de endividar o país muito mais e que tirou-nos, originou uma bancarrota. E, portanto, aquilo que era o pensamento estratégico do país, que eram os grandes campeões nacionais, e que, se nós repararmos, desapareceram quase todos, e isso é importante frisar, ou seja, significavam que existiam porque alguém lhes dava dívida para eles gastarem, Ora bem. desapareceram. Nós o que vamos precisar é de criar outra vez empresas e grandes empresas que consigam combater nesta Europa, que vai ter um caminho que já está definido, que é uma Europa que se quer ser digitalmente, tecnologicamente, e uma Europa verde, que nós estamos muito longe disso, provavelmente, em relação aos outros países, e estamos ainda mais longe porque temos salários baixos. Nós começamos outra vez a ser competitivos. Quando às vezes falamos no turismo, nós temos que lembrar que o turismo tornou-se competitivo em Portugal porque houve uma infraestrutura aeroportuária que trouxe uma maior produtividade, isso é evidente. O aeroporto encheu-se, mas ao mesmo tempo nós mantivemos muita gente no emprego com salários baixos. E, portanto, o objetivo final de uma economia não é ter salários baixos, é ter salários elevados, de forma a que melhoremos o nosso padrão de vida. Ora, isso é preciso muito investimento onde? Investimento educativo, investimento em tecnologia, haver concorrência, haver meritocracia, haver um conjunto de, vamos lá ver, de realidades que se vão aparecendo às empresas em que elas têm que ir resolvendo. Portanto, nós ninguém tem, vamos lá ver, ninguém tem a varinha mágica para fazer crescer uma economia de forma consistente 3 a 4% ao ano. Olhamos para a economia americana. De onde é que está a realidade da economia americana? A realidade da economia americana é uma economia muito assente em mercado de capitais, altamente concorrencial, que não, obviamente tem uma dimensão própria significativa, portanto consegue acomodar quase todo o tipo de empresas e de tecnologias, consegue captar o melhor investimento, se quisermos, de know-how do mundo, e portanto tudo isso faz com que aquela economia se torne uma economia que tem 36% acima da média europeia. A Europa só há um país ou dois que conseguem fazer, vamos lá ver, um grande país que é a Alemanha. Todos os outros países estão numa situação de desenvolvimento, ou se quisermos, de crescimento económico muito baixo. Talvez a Irlanda também é outra exceção, mas a Irlanda encontrou um modelo económico no mundo. A Irlanda, por exemplo, montou uma estratégia que, quando entramos para a Europa, e a Irlanda também, a Irlanda estava atrás de todos, da Grécia, de Portugal, de Espanha, e de repente está num patamar diferente. O que é que fizeram os irlandeses? Captaram as grandes empresas globais de tecnologia, quiseram se dedicar a novos empregos de salários elevados. Portanto, nós vamos ter que fazer esse caminho. Ora, o caminho político português não tem sido esse. Nós temos uma geração de políticos, e o Joaquim, que é mais velho do que nós, pode explicar. Nós temos uma geração de políticos preocupada com a pobreza, não é com a criação de riqueza. Nós temos uma concepção política da realidade que é o nosso problema é um problema de redistribuição. E enquanto discutimos a redistribuição, que era o problema dos partidos, dos países socialistas, não, os países não crescem. Não crescem porquê? Porque as empresas que podem ter sucesso deixam de ter sucesso porque como é que é afetada a redistribuição numa empresa?
é pagar salários que não pode pagar, é ter impostos acima das empresas dos outros países, é ter custos de financiamento mais elevados, é ter custos burocráticos muito superiores aos dos outros países. Tudo isto torna o contexto empresarial muito mais complexo. Ora, se nós não libertarmos o país a nível empresarial, nós não vamos conseguir de ser um país relativamente pobre, ainda que desenvolvido. Joaquim, quando a gente olha para este cenário que o Jorge está a traçar e dos programas que nós precisamos de apresentar a Bruxelas para utilizar aquele dinheiro, como é que isto vai enquadrar neste processo de reconversão da economia europeia que está a ser capitaneado pela Alemanha? Camilo, o exemplo que o Jorge colocou da Irlanda tem utilidade para nós percebermos qual é o ponto de bifurcação. Ou se olha para dentro ou se olha para fora. Um país pequeno que olhe para dentro só pode empobrecer. A Irlanda é pequena, mas olhou para fora e cresceu justamente porque olhou para fora. Portugal cresceu sempre e só quando olha para fora, porque não tem mercado interno que possa alavancar um crescimento sustentado. Mas isso é quando se observa pelo lado da economia. Porque quando se observa pelo lado da política, é um facto que um país pequeno pode desenvolver uma estratégia de exploração e dominação ou desenvolver uma estratégia de vitimização e de compensações pelo sacrifício das vítimas. E aquilo que nós temos assistido na política portuguesa da democracia, portanto, dos últimos 50 anos, já agora metendo também um bocadinho do fim do marcelismo, aquilo a que temos assistido é uma luta entre vítimas e falsos dominadores. Falsos dominadores porque nunca chegaram verdadeiramente a dominar e a explorar. Ainda por cima, desde 74, foram nacionalizados e, portanto, aquilo que existia como acumulação de capital desapareceu. E transformou-se o capital em dívida, porque mesmo as privatizações tiveram de ser financiadas com dívida. Ora, do lado das vítimas, a que é que se assistiu? Assistiu-se a sistemáticos processos de reivindicações, mas que não estavam assentes em crescimento económico. E como não estavam assentes em crescimento económico, estavam sempre vulneráveis a um tipo de acidente como o que aconteceu agora. Porque este acidente, ao paralisar a sociedade e congelar a economia, rebenta, faz desaparecer todas as conquistas do 25 de Abril. Do ponto de vista de rendimentos, não vai ficar nada. Mas o Joaquim está a dizer o desaparecimento dessas conquistas, está a falar das económicas ou políticas? Não, estou a falar de conquistas de rendimento. Isto é, para que é que há de haver lucro quando o que deve haver é a distribuição salarial? Vamos chegar a uma situação em que nem lucro nem salário. Ora, é nesse contexto, estas é que são as circunstâncias do presente, é neste contexto que temos de pensar o que é um plano de recuperação. O plano de recuperação não pode ser para querer voltar a fazer o mesmo, porque esse mesmo desapareceu. Por efeito do vírus, por efeito da reação da sociedade ao vírus, seja por que efeito for, a verdade é que isso desapareceu. Joaquim, mas porquê é que nós estamos com tanta dificuldade em reconhecer que isso desapareceu? A dificuldade é absolutamente indiferente, porque quem cai do 20º andar, até chegar ao resto do chão, não há problema nenhum. Só lhe acontece o problema quando chega ao resto do chão.
Mas haverá sempre quem pense que pode ser que o resto já não exista. E, portanto, que se possa cair livremente sem nunca encontrar o limite. Não. É verdade que os apoios europeus vão fazer desaparecer o resto do chão durante algum tempo. Mas se utilizarmos mal os apoios europeus, ou se os apoios europeus não forem bem concebidos e bem desenhados, então o resto do chão aparece. E se calhar o resto do chão aparece onde antes estava o quinto andar ou o sexto andar. Qual é o seu palpite, Joaquim? Não percebi. Qual é o seu palpite? O resto do chão vai aparecer ou vai desaparecer? Não, o meu palpite é que nós vamos entrar numa fase em que a construção europeia vai obrigar Portugal a ter uma lógica europeia parecida com a dos irlandeses. Ou seja, pergunta-se o que é que Portugal pode fazer. E a Europa responde o que é que nós queremos que Portugal faça dentro do quadro do desenvolvimento europeu. Isso vai ser facilitado, quer pela pressão da China, quer pelo abandono dos americanos. Vamos ser mesmo obrigados a pensar o que é que vamos fazer. Quando a peste negra aconteceu na Europa, a população que se dedicava à agricultura foi seriamente diminuída. Não é por acaso que é exatamente nessa época, imediatamente a seguir à peste negra, que há a expansão europeia e os descobrimentos de portugueses e espanhóis. Isto é, foi necessária a Europa responder a essa crise sanitária. A altura ainda nem sequer sabiam o que era isso, mas respondeu pela força das coisas e à expansão europeia. Ora, hoje nós não podemos pensar em expansão europeia, mas podemos pensar em integração europeia. Como é que os recursos existentes na Europa, com sociedades que estão em processo de envelhecimento, mas que podem utilizar como alternativa de fator produtivo, podem utilizar a automação, podem utilizar a construção por via de máquinas e robôs. Então, nós vamos responder a esta crise tal como se respondeu à peste negra, mudando não apenas o modo de produção, mas também o modo de organizar os espaços políticos e os espaços de interrelação social. Mas o Joaquim está a dizer que o que vai mudar é o resto da Europa ou nós vamos mudar também? Nós somos obrigados a mudar porque não temos outra oportunidade. Como também nós não teríamos feito o nosso programa de descobrimentos e de construção colonial se não tivéssemos sido empurrados para isso pelo movimento europeu. Esta ideia de que foram os portugueses que decidiram agora ir descobrir a Índia, não, é um bocado romântico, mas conhecendo nós os portugueses que somos, seguramente não fazíamos isso se não houvesse uma motivação. A motivação que vai surgir desta crise tem uma componente que é absorver a dívida, porque enquanto a dívida existir nestes volumes, não há crescimento possível. Mas é não apenas absorver a dívida, mas reencontrar a plena utilização, no sentido keynesiano, a plena utilização dos recursos existentes. E isso significa uma nova configuração dos setores e uma nova configuração das especializações. Sim, Jorge, tens aqui um espectador que diz assim, António Pinto, um dos seus convidados falou que os ordenados são baixos e eu pergunto como é que se pode pagar bons ordenados? Camilo, pode-se pagar bons ordenados se as empresas tiverem capacidade e se forem suficientemente produtivas, mas para isso têm que ter muito capital.
Toda a gente percebe que uma agricultura, por exemplo, que era feita com bois, é diferente de uma agricultura feita com tratores. E, portanto, significa que quem trabalhava a terra 100 hectares a trabalhar com tratores ou 100 hectares a trabalhar com bois é completamente diferente. Portanto, isto é uma forma, enfim, uma analogia um bocado antiquada, mas é para nós percebermos o que é a produtividade. Nós assistimos, por exemplo, em Portugal, a aumento da produtividade, por exemplo, no setor agrícola de forma significativa, como introduzindo muito capital e reduzindo a mão de obra. O assalariado rural ganhava muito menos no passado do que ganha hoje. Portanto, nós conseguimos perceber que, havendo capital e havendo uma concorrência entre setores, que os ordenados, em geral, aumentam. Qual é que é o problema? O problema é que o Estado quer transferir para as empresas funções sociais, quer que dentro das empresas haja uma redistribuição. A pergunta é, para que é que servem os lucros nas empresas? Vem sempre a esquerda radical e a esquerda mais socialista, mais à esquerda, dizer que os lucros servem para os empresários enriquecer. Não, os lucros servem para as empresas poderem ter capacidade de voltar a investir para continuarem a concorrer com outras. Jorge, mas o problema é que essa mensagem está a passar para a opinião pública. Essa... Por isso é que nós fazemos o think tank. Eu só queria relembrar, o Joaquim há pouco estava a falar, qual é que vai ser o problema do dinheiro que vai chegar a Portugal? O problema é que os interesses que estão instalados nas atuais indústrias, na atual economia empresarial, pode não ser aquele que nos vai tirar, diria, deste buraco. Ou seja, nós vamos ter que provavelmente destruir alguns setores para ganhar valor noutros setores. E aí é que temos que perceber quem é que vai fazer essa arbitragem. Portanto, se forem os mesmos a fazerem os pedidos, e por isso é que é importante neste momento o sistema bancário. Porque o sistema bancário que vai emprestar o dinheiro à economia, que ela própria está débil, vai ter que começar a selecionar quem é que são os setores das empresas do futuro. O que é que fez o setor bancário quando a economia foi abaixo? Começou a emprestar ao setor que estava a ter sucesso, que foi o setor do turismo. E, portanto, foi onde nós investimos e foi onde nós arranjámos emprego e foi por onde a economia ainda pôde crescer, ainda com baixos salários. Agora a pergunta é quais são os novos setores? E aí o Estado tem um papel relevante que é pensar nas infraestruturas e nas estratégias para que os privados possam, de alguma forma, acomodar as suas estratégias. Ora, isto não é fácil de fazer quando é a própria Europa a comandar. E, portanto, nós temos uma Europa que tem uma concepção muito mais planificada da economia que, por exemplo, a economia americana ou a chinesa, mas eu recordo sempre que na chinesa quem fixa o salário é o presidente. Portanto, não há empresas não viáveis na China. Porquê? Porque se não há receitas, também não há salários. E, portanto, não é o mesmo nas sociedades democráticas, em que os sindicatos têm o seu poder e o patronato também tem o seu poder, mas é dentro desse equilíbrio que se vai fazendo a economia. Mas onde eu queria chamar a atenção um pouco, o Joaquim estava a referir, é o seguinte. Nós vamos ter, e isto é importante as pessoas perceberem, porque quando a Europa nos diz que dá o dinheiro a fundo perdido, eu só quero relembrar que não é fundo perdido nenhum. A Europa o que diz é o seguinte: vocês, o dinheiro que nós vamos dar, têm que nos devolver os tais 250 mil milhões. Sobre os outros 500 mil milhões, vocês gastam como quiserem na economia, mas aquilo que vão contribuir para o futuro, para o orçamento comunitário, vai ser cada vez maior. Portanto, nós vamos ter que ter uma economia para pagar o dinheiro que nos estão a emprestar, e neste caso até são os mercados, porque a própria Europa vai aos mercados para receber esse dinheiro. Portanto, nós não nos iludamos sobre o fundo perdido. O fundo perdido tem que alguém o pagar. E, portanto, ou pagamos nós com o crescimento da economia, ou pagamos nós através de mais impostos e, portanto, menos rendimento disponível para as famílias. E, portanto, nós não, vamos lá ver, neste momento toda a gente sabe
que um dos maiores orçamentos que o Estado português tem é o da dívida. E, portanto, com mais esta dívida que vamos ter, mais a dívida que os bancos vão ter, que estão a contrair junto do BCE, nós vamos ter uma economia altamente produtiva. E aí vem o problema político. E onde é que eu quero chegar ao problema político? Nós tivemos uma classe política que fez uma gestão de sociedade assendo no modelo que era o modelo do passado. Mas neste momento nós vamos ter uma classe política muito mais criativa e que queira orientar o país para fora. E isso significa orientar para altas produtividades. Não é por acaso. Nós não vamos, provavelmente, e vamos assistir no debate dos próximos tempos, próximos 4, 5 anos em Portugal, não vamos ter um debate tão aceso sobre as pensões, sobre os salários na função pública, sobre a saúde, sobre a educação. Não vamos ter, porque vamos ter o debate se estamos a fazer bem na economia produtiva. Porque aí... Não tenho nada a certeza disso, Jorge. Mas espero bem que esteja enganado. Camilo, a verdade é que nós, com 3 estímulos externos, obrigaram-nos a mudar. O primeiro estímulo externo foi quando aderimos à Europa. Fizemos um conjunto de reformas porque a Europa nos obrigou, se queríamos aderir. Tivemos outro estímulo que foi o próprio euro. E que foi um estímulo positivo, mas ao mesmo tempo negativo. Como não compreendemos o que era o euro, entramos em bancarrota. E agora vamos ter um terceiro estímulo, que é a Europa dizer-nos, meus senhores, querem vocês preparar-se para a Europa, como eles chamam, verde, digital, tecnologicamente avançada e resiliente às crises. Eu acho que é importante perceber quando eles dizem resiliente às crises. A Europa está-nos a dizer preparem-se para as crises que aí vêm. Não venham depois dizer que não foram avisados. Jorge, mas o problema disto tudo é que a Europa não está a ter esse discurso claro. E já agora eu queria pedir, só mesmo para fechar, porque estamos a 2 minutos do fim do programa. Joaquim, a Europa não devia ser mais clara nesse desafio que nos está a fazer? Não, a Europa, ela própria à procura do seu desafio. E, portanto, mesmo quando tem uma resposta para oferecer, tem de ter cuidado no modo como transmite essa indicação, para não fazer reaparecer os fantasmas nacionalistas e os soberanismos contra as tecnocracias que vêm da Europa. Portanto, a necessidade de acautelar essas reações é perfeitamente compreensível. Como também é compreensível que em cada um dos Estados os sistemas partidários comecem a infletir para o centro. Ou seja, os radicalismos vão perder campo de expressão justamente porque os radicalismos não têm recursos nem acesso aos recursos de que cada sociedade precisa. Portanto, essas mudanças obrigam cada um dos países a perceber o que são os condicionalismos externos para os tornar seus antes de haver imposição. Muito bem. Devem fazer... Um minuto para fechar isto. O que é que devem fazer os partidos e os ministros? Devem explicar à sociedade aquilo que ela pode querer em função do acesso a recursos de que precisa. Muito bem. Se não, então não tem recursos e não tem capacidade de responder a esta crise. Sim, senhor. É aqui que eu tenho a minha visão mais pessimista do que vocês os dois. Portanto, eu espero muito bem que eu esteja enganado nos próximos tempos. Foi o Think Tank desta semana onde analisámos a saída de Mário Centeno, o que isso conta ou não para o próximo futuro do país, nomeadamente das finanças públicas, e também a forma como vamos utilizar os dinheiros da Europa para poder dar a volta à situação económica. Nós voltamos na próxima semana, o Think Tank.
Eu volto amanhã de manhã, às 8 da manhã, com o comentário diário. Como sabe, na Cor do Dinheiro não há feriados. As pessoas que estão a ver, que foram para aí 1800, eu quero pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado aos meus convidados e quanto a si, vemo-nos amanhã às 8. Com licença.